Agora, senhoras e senhores, nosso tema central, nessa primeira edição do Fórum Internacional Tributário, é esse projeto, Reforma Tributária Solidária. Nós teremos agora um grande momento, que é o lançamento do livro A Reforma Tributária Necessária, Diagnóstico e Premissas. O projeto Reforma Tributária Solidária, Menos Desigualdade, Mais Brasil, iniciado em 2017, é uma iniciativa da Anfip em parceria com a FENAFISCO e reúne mais de 40 especialistas com o propósito de elaborar um diagnóstico e apresentar uma proposta para a reforma tributária necessária para o Brasil. Os resultados desse trabalho serão divulgados em 2 etapas. O livro 1, que será conhecido hoje, A Reforma Tributária Necessária, Diagnóstico e Premissas. E o livro 2, A Reforma Tributária Necessária, Propostas para o Debate, com lançamento previsto para agosto de 2018. Muito bem, senhoras, senhores, nós gostaríamos de chamar aqui ao palco todos aqueles que fizeram parte deste projeto, aqueles que estiverem presentes, por gentileza, conforme eu for chamando, na sequência, pode se dirigir aqui ao palco, por gentileza. Acácio Leite, Adriana Esquier, Alessandra Cardoso, André Calistre, André Horta, Asti Pereira Júnior, Carlos Oqué Reis, Clair Hickman, Cláudia de Cesare, Cláudio Fernandes, Clemente Gans Lúcio, Clóvis Scherer, Charles Alcântara, Dão Real Pereira dos Santos, Diego Rocha Guedes, Eduardo Fagnani, Fabrício de Oliveira, Fátima Godin Farias, Fernando Silveira, Flávio Tonelli Vaz, Floriano Martins de Sá Neto, Giovanni Padilha da Silva, Graziele Davi, Gigliola De Carli, João Carlos Loibens, João Marcos de Souza, Jorge de Castro, Juliana Moreira, Juliano Goulart, Juliano Mussi, Camila de Mendonça, Ladislau Dabor, Lídia Maria Ribas, Luana Passos, Luiz Machado, Marcelo Siqueira, Marcone Almeida Marques, Paulo Gil Introini, Pedro de Araújo Neto, Pedro de Carvalho Júnior, Pedro Rossi, Rafael Câmara, Raimundo Silva, Rosa Chiesa, Silvia Leal, Wilson Torrente, Renata Alcântara e João Churchill. Nesse momento em que estão todos posicionados, aproveitamos para registrar esse momento com uma foto, para então eternizarmos esse momento de lançamento desse livro. Pedimos a todos que se posicionem então para essa foto oficial. Muito bem, nosso reconhecimento a todos os senhores. Pedimos que se mantenham aqui no palco. Por favor, podem se manter no palco, por gentileza, porque agora quem assume a palavra, e gostaria de contar com a presença de todos nesse palco, todos que participaram desse projeto, é o sociólogo e diretor técnico do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Clemente Gans Lúcio. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui no lançamento dessa publicação, principalmente, primeiro, porque a Anfip e a FENAFISCO foram responsáveis pela formação desse time de craques, de pessoas especiais, porque estudam, conhecem, debatem
de forma qualificada uma questão essencial como essa que nós vamos debater nesses 3 dias. Faiane coordenou esse grupo, um grupo de especialistas que está aqui formado, que durante um ano se dedicaram de forma a atuarem, apesar de pensarem de maneira diferente muitas das questões, unidos por um compromisso de construir e reunir um conhecimento crítico para pensarmos o desafio da reforma tributária no Brasil como parte essencial de um conjunto de transformações que nós precisamos fazer nesse país. Então, queria primeiro registrar esse compromisso e esse envolvimento desse grupo, que de maneira contínua, tenaz e ousada, se propôs a fazer essa construção que ora está sendo entregue nesse debate, nesse seminário, com essa qualidade que nós teremos nesses 3 dias. Queria dizer que essa contribuição, ela ocorre num momento muito importante, porque é um momento, como disse a Manuela agora, um momento em que o país é desafiado a repactuar a sua estratégia de desenvolvimento a partir de um princípio democrático. A sociedade, espero, será convocada a decidir qual é a trajetória que nós teremos pela frente, e o que está sendo proposto é um conjunto muito complexo de questões que devem nortear este árduo debate, que é o debate sobre a questão tributária. Mais do que um estudo acadêmico que ora é colocado à disposição, está colocado um conjunto de informações e de reflexões que deve orientar o debate público sobre essa questão. Nós temos 3 desafios no curto prazo. O primeiro é colocar a urgência e a importância desse debate no processo eleitoral. Segundo é tirarmos um compromisso contínuo nesse processo de debate, nos estados e na federação, de que esta questão será tratada necessariamente. Por várias vezes o país tentou debater e conseguir promover um processo de renovação da sua estrutura tributária, e não o conseguiu de forma articulada. Mais uma vez nós estamos sendo chamados a esse compromisso, e o desafio é colocarmos no processo eleitoral esta agenda com muita clareza. Mas mais importante ainda será garantir que esta agenda seja efetiva já em 2019. Um novo Congresso, com os governadores, com a Presidência da República comprometida em fazer essa agenda andar na sua complexidade. Andar porque, olhando para o futuro, nós precisamos identificar que há profundas mudanças na estrutura econômica e produtiva no mundo. E essas mudanças transformarão radicalmente as nossas economias. A forma de produzir, a forma de circular as mercadorias, a forma de remunerar o trabalho, a forma de contratar o trabalho, ou seja, as bases do sistema produtivo clássico estão sendo transformadas. Não só nós temos um conjunto de problemas a resolver que não resolvemos, como há um conjunto de transformações que nos obrigam a pensar uma forma nova de estruturar o sistema tributário. E o Brasil está desafiado por essa questão. Por fim, não deixar de registrar que a cooperação desses pesquisadores, das instituições que aqui fizeram parte, é um exemplo daquilo que nós temos que fazer pela frente. Nós temos que buscar uma cooperação intensa, determinada, para que as nossas diferentes visões possam ser consolidadas, convergentes, com o interesse do país, com o interesse da igualdade, com o interesse da justiça, com o interesse que nós todos temos de ter um país e um mundo desenvolvido, de ter um país e um mundo em equilíbrio ambiental, de termos um país e um mundo com justiça social, um país e um mundo que seja capaz de produzir economicamente bem-estar e qualidade de vida para todos. Esse debate está orientado por isso, é esse compromisso que junta mais de 40 pesquisadores nesse trabalho árduo, que não termina agora, porque em agosto tem o lançamento de um conjunto de propostas para fazer com que esse diagnóstico seja transformado em projetos, em lei, em efetividade a partir de 2019.
Parabéns pelo trabalho, é uma honra estar aqui fazendo esse lançamento, e, em especial, um grande agradecimento ao Fanhani, que coordenou, que comandou esse processo e que é um dos grandes responsáveis por articular esse time e por coordenar essa produção. Muito obrigado. Então, agora vamos ouvir o senhor Eduardo Fanhani. Muito obrigado pela presença. Eu queria saudar, eu faço questão que todos vocês fiquem aqui, porque esse trabalho não seria possível sem a colaboração de todos vocês. Quero saudar aqui o Fabrício de Oliveira, que é o nosso decano na tributação. E quero saudar na plateia o Rodrigo Uraí, que é um dos maiores especialistas de tributação do Brasil. Infelizmente, por razões pessoais e outras razões, ele não pôde participar integralmente dessa fase, mas nós contamos com o Rodrigo nas próximas etapas. E Rodrigo? Eu tenho um PowerPoint aí que é muito rapidinho, eu sei que está perto da hora do almoço, eu não vou atrapalhar muito o almoço de vocês. Bom, esse movimento, Reforma Tributária Solidária, Menos Desigualdade, Mais Brasil, é uma iniciativa da Anfip e da FENAFISCO, aqui não está aqui, Anfip e FENAFISCO, e conta com apoio institucional do Conselho Federal de Economia, do INESC, do DIEESE, do Instituto de Justiça Fiscal, da Fundação Friedrich Ebert do Brasil e da Oxfam Brasil. Esse trabalho foi iniciado em junho de 2017, nós estamos há quase um ano trabalhando nisso, reúne mais de 40 especialistas que estão presentes aqui no palco. Os 3 eventos que fazem parte desse projeto são, primeiro, o atual Fórum Tributário Internacional, segundo, o lançamento de um livro, que é uma obra de peso, como vocês podem perceber, tá certo? Que é Reforma Tributária Necessária, Diagnóstico e Premissas. Tá? Isso está sendo distribuído aqui no seminário, e esse livro também, em agosto de 2018, nós já estamos trabalhando, a partir desse diagnóstico, elaborar propostas para o debate. Não é? Então, esse é o livro. Esse livro, 39 artigos, 42 especialistas, 804 páginas, e a versão digital já está disponível nesse site, plataformapoliticasocial.com, que todos vocês podem acessar, e, por favor, divulguem esse trabalho. Não vou falar sobre isso, porque a exposição do Mark já disse muito claramente, mas eu só queria dizer o seguinte: o nosso ponto de partida é a experiência internacional. Por que nós estamos partindo da experiência internacional? Porque o Brasil é um ponto fora da curva na experiência internacional. É um ponto fora da curva do ponto de vista da justiça fiscal. Então, nosso ponto de partida, todos os artigos que estão escritos aqui, eles tomam como referência a experiência internacional, como é lá fora, como é no Brasil, e o que nós temos que mudar. Não é? Então, daí a importância desse seminário, para que fique muito claro isso para todos nós, né, e, ao mesmo tempo, a gente encontrar alternativas que, ao menos, aproximem minimamente o nosso sistema tributário à média da OCDE. Né? Há uma tentativa nesse sentido. A maior das injustiças, das anomalias, como já foi dito aqui, é o fato de que 49%, 50% da nossa carga tributária vem do consumo,
enquanto na média da OCDE é 32%. Por outro lado, 21% vem da renda, né, onde a média na OCDE é 34%. Em alguns países é muito maior do que isso, né, isso é a média. Né? Então, qual que é o nosso desafio? Alterar isso aqui, ampliar isso e descer aqui. Tá? E já vou dizer para vocês, muito preliminarmente, nós já estamos trabalhando no sentido de formular as propostas. Nós vamos trabalhar ainda mais 2 meses nisso, mas os estudos extremamente preliminares que nós estamos fazendo de fazer essa calibragem já apontam que nós conseguimos reduzir esse patamar, é possível reduzir esse patamar para cerca de 34%, 35%, 36%. Né? Ampliando a tributação progressiva e retirando, isentando praticamente metade dos contribuintes brasileiros. Isentando metade dos contribuintes brasileiros com imposto de renda à pessoa física, nós temos uma possibilidade de aumentar a arrecadação da tributação direta, né? E, ao mesmo tempo, reduzir a nossa tributação indireta para cerca de 35%. Isso é absolutamente preliminar, vai ser mudado, nós estamos trabalhando, mas nós percebemos que é possível caminhar nessa direção. Muito bem. Nossas propostas se diferenciam das demais propostas que estão em debate, porque nós achamos que a simplificação ela é necessária, e nós contemplamos a simplificação. Ela é necessária, mas não é suficiente. Primeiro, porque não enfrenta as anomalias crônicas do sistema tributário nacional. Segundo, porque há um risco de destruir o Estado social, que no Brasil é o principal mecanismo de redução da desigualdade social. Nesse sentido, o nosso trabalho, nós partimos do pressuposto que é necessário que a reforma tributária brasileira seja ampla, contemplando a totalidade das suas anomalias, e deve ser pensada na perspectiva do desenvolvimento. E nessa perspectiva, nós definimos 8 premissas. A primeira premissa, a reforma tributária deve ser pensada na perspectiva do desenvolvimento econômico e social do país. Por quê? Porque as desigualdades sociais, como o Mark muito bem trabalhou aqui, o que o Mark mostrou? O Mark Morgan mostrou o seguinte: o Brasil, no Campeonato Mundial de Desigualdade, o Brasil está na pior posição, nós somos vice-lanternas, nós só perdemos para a África do Sul e para alguns países da Ásia. Tá certo? Mas a questão é a seguinte: as desigualdades brasileiras não se reduzem à desigualdade da renda. As desigualdades no Brasil estão em toda parte. Estão aqui nesse shopping center. O Brasil não foi sequer capaz de resolver suas desigualdades históricas, herdadas de 4 séculos de escravidão. A desigualdade no Brasil, a pobreza tem cor. 80% dos pobres são negros. E tem gênero. 56% é o que as mulheres ganham em relação aos homens. Por dia morrem, assassinados no Brasil, 10 jovens, 7 são negros. Nesse auditório aqui, 95% das pessoas que estão aqui são brancas, o que mostra que a igualdade de oportunidades é uma mentira, é um mito num país com passado escravagista como o nosso. Portanto, nós não podemos pensar apenas na face mais absurda da nossa desigualdade, que é a desigualdade da renda. Nós temos que pensar no conjunto das desigualdades. A desigualdade é o acesso à justiça. Ela é desigual entre classes sociais e entre regiões do país. A desigualdade em relação à segurança. A desigualdade em relação ao acesso de bens e serviços, de saúde, de educação, mobilidade, etc., etc., etc. Elas são desiguais entre classes sociais e entre regiões do país. E nós só conseguimos enfrentar isso se nós pensarmos isso na perspectiva do desenvolvimento, onde tem que haver uma diretriz, uma decisão política decidida no sentido de enfrentar essas desigualdades. E onde a reforma tributária tem um papel fundamental por 3 razões. Primeira, distribui a renda. Distribui a renda, aumenta
incentiva o mercado interno de consumo. Segundo, financia os investimentos econômicos e sociais. Terceiro, financia o Estado social, porque a experiência internacional mostra que os países internacionais que são mais desiguais combinaram tributação progressiva e estado de bem-estar social. Então, por isso que nós temos que pensar isso na perspectiva do desenvolvimento. A segunda premissa, ela tem que ter o propósito de fortalecer o estado de bem-estar social, não de destruir o estado de bem-estar social. Tá certo? Nós vamos ter aqui o Juan Pablo Jiménez, Claudinei Pereira, são grandes especialistas, os maiores especialistas sobre esse tema, que fizeram estudos recentes, né, que mostram que as transferências sociais têm um peso extraordinário na redução da desigualdade da renda nos países desenvolvidos e ainda mais nos países da América Latina. Terceira premissa, nós temos que avançar no sentido de ampliar a tributação direta, ou seja, renda e patrimônio. E nesse caso, não é apenas a tributação do imposto de renda da pessoa física, nós também temos que enfrentar a tributação da pessoa jurídica, também temos que enfrentar a tributação internacional para combater evasão, elisão e paraísos fiscais, né? Estão aqui dois dos maiores especialistas nesse tema, os professores André Knobel e o professor Sol Picciotto, que vão discutir isso num painel mais à frente. Nós temos que enfrentar a questão das transações financeiras, taxar as transações financeiras, temos que enfrentar a questão do patrimônio e da riqueza, imposto sobre a propriedade territorial, rural, urbana, IPTU, propriedade de veículos, transmissão de bens móveis, imposto sobre herança, e temos que instituir o imposto sobre grandes fortunas, que está aprovado na Constituição de 88 e nunca foi regulamentado. Então, esse trabalho aqui faz um diagnóstico de todas essas questões. Ao mesmo tempo, a nossa quarta premissa, aqui só um dado sintetizando o que o Morgan disse. Quem ganha no Brasil 240 salários mínimos, 70% dos seus rendimentos são isentos. Quem ganha mais de 240 salários mínimos mensais no Brasil tem 70% da sua renda isenta, com base nos estudos que o Rodrigo fez, que o Mark fez e outros autores fizeram. Né? É a mesma coisa. Quarta premissa, nós temos que reduzir a tributação indireta, que, como eu disse aqui, 50% dessa tributação do Brasil é sobre o consumo. Está claro? Isso significa simplificar o sistema com o IVA, repensar a folha de salários, porque há uma tendência da folha de salários cair ao longo dos anos, por conta das transformações da tecnologia e por conta, sobretudo, no Brasil, no curto prazo, por essa reforma trabalhista que foi feita, tá certo? Que vai reduzir brutalmente o emprego formal e vai cair a arrecadação. Né? Então, nós temos que aumentar a tributação direta, esse é o desafio que nós estamos fazendo agora, e, ao mesmo tempo, conseguir reduzir a tributação indireta, pensando numa simplificação como o IVA e também sobre a questão da folha de salários. Nós temos que restabelecer o equilíbrio federativo, né? Como já foi mencionado aqui pelo André Horta, que é o secretário do CONFAS, tá certo? Os estados, desde 88, né, como diz o Fabrício Arrosa, né, você tem um federalismo manco, né, porque desde 88 a Constituição tentou fazer um federalismo fiscal mais equilibrado, e de lá para cá todas as medidas que foram feitas caminharam no sentido de desagregar a federação. Então nós temos que pensar nisso, a nossa sexta premissa. Nós temos que considerar a tributação ambiental, tá certo? Hoje, na Europa, cerca de 5%, 6% da carga tributária desses países é sobre a tributação ambiental, tá certo?
há uma ideia, um projeto que até 2020 represente cerca de 10% da tributação ambiental, e no Brasil, que é o maior consumidor de agrotóxico do mundo, a nossa tributação ambiental é absolutamente incipiente, como mostra muito bem o artigo que foi escrito por diversos especialistas, a Graziella, o Marcelo, a Camila, a Alessandra, o Acácio, a Fátima, acho que a Fátima também escreveu, mas está aqui, está tudo mostrado. E nós vamos ter uma mesa aqui, a mesa que é a tributação e meio ambiente, que vão ter dois grandes especialistas globais que nos deram a honra da sua presença, né, que é o Inacy Ventosa e o Rodrigo Pizarro. Vamos discutir esse tema aqui também. A nossa sétima premissa, eu já estou acabando, meu tempo já esgotou, é aperfeiçoar a tributação sobre o comércio internacional. E a nossa oitava premissa é ações que implicam no aumento de receita sem aumentar a carga tributária. Por exemplo, o Brasil tem aproximadamente 400 bilhões de reais anuais de isenções fiscais a grupos econômicos e famílias de alta renda. 400 bilhões, isso significa, só no governo federal, que ele deixa de arrecadar todo ano 23% da sua receita. O Brasil abre mão, o governo federal abre mão de arrecadar 23% da sua receita por conta de exonerações e isenções fiscais. Isso só no governo federal, sem falar nos governos estaduais, que não há dados, mas a gente deveria buscar esses dados, e nos governos municipais também. Outra questão, a sonegação fiscal, tá certo? Os estudos são imprecisos, mas há uma ideia, há um estudo do Banco Mundial que diz que o Brasil é o segundo país do mundo com maior sonegação fiscal, algo em torno de 10% do PIB. Está claro? Então, nós temos que ter uma administração tributária, eficiente, moderna, que há um texto aqui que faz o diagnóstico e faz propostas sobre isso. Para quê? Para melhorar a arrecadação tributária, tá certo? Inclusive utilizando os mecanismos da tecnologia hoje permite. Para quê? Para reduzir essa sonegação, que é algo em torno de 500, 400, 600 bilhões de reais por mês. Tá claro? Se eu somar 600 bilhões de sonegação mais 400 bilhões de isenções fiscais, é 50% da carga tributária nacional que você pode ampliar apenas com essas duas medidas. Enfim, essa proposta é um convite para o debate. Nós estamos apresentando recomendações. Nós não somos os donos da verdade, não temos essa pretensão. Nós queremos apenas apresentar pontos que normalmente não estão discutidos na pauta, né? Apresentar esses argumentos, né? Para que a sociedade debata de forma democrática, plural, né? E ele se dirige a toda a classe trabalhadora, aos sindicatos, às associações, aos movimentos sociais, às entidades de representação profissional e empresarial, aos partidos políticos, aos parlamentares e a todos os membros da sociedade que querem um país justo, democrático e civilizado. E estamos muito longe disso. Muito obrigado, boa leitura, bom seminário. Bom, nossos agradecimentos e agora, senhoras e senhores, nosso respeito e nosso reconhecimento a todos estes membros, né, essas pessoas aqui no palco que fizeram parte deste projeto tão importante.